Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhores vereadores, internautas. Eu quero falar bem rapidinho, porque o tempo é curto, né? Não tem nem 8 minutos mais. Mas eu tenho uma declaração para fazer aqui. Primeiro, por que o PSDB está indo para o governo? Saiu muitas coisas na mídia, né, em alguns sites. É pouco visto, mas tem repercussão. Estou na tribuna hoje para dizer que o PSDB veio para a Câmara por méritos de mais de 4.800 eleitores. Porque sem eles eu não estaria aqui. Não foi por causa do PMDB e nem por causa do PP. Veio pelos eleitores que nos colocaram aqui. E nós temos que defender esse povo. Nós temos que defender o povo de São Bento. Eu estou indo para o governo para dar força ao PSDB e aos eleitores que nos acreditaram. A mídia que falou mal do PSDB e do vereador Green, pelo menos nesse instante está enganada. Porque não me conhece. Não conhece o meu eleitor. Os eleitores do PSDB, eles estão totalmente enganados. Site, um fato. Suposto esquema para atrair o PSDB foi revelado. Não é mais suposto esquema, porque foi revelado, então é um esquema. Eu gostaria que as pessoas que revelaram esse esquema trouxessem as provas aqui nesta Casa de Leis. Porque nós precisamos apresentar provas para insinuar alguém. Eu não posso acusar o seu César Miranda que ele está falando mentira ou verdade, porque eu não conheço ele e não tenho prova contra ele. Eu preciso da verdade desse esquema que foi revelado. Quem são as pessoas que revelaram esse esquema? Isso eu preciso saber. Saiu na mídia. Né, saiu em alguns jornais, saiu nos sites, né, do nosso município. E deixo bem claro mais uma vez, estou indo para o governo para somar para o município de São Bento. Eu não estou me vendendo por cargos, como dizem por aí, como estão dizendo. Então, estou indo para somar para o município, senão não estaria fazendo parte desta casa. Eu não entrei para a política, para a brincadeira. Eu entrei para fazer diferença. Isto podem escrever. Entrei para fazer diferença. Por isso, estou indo para o esporte. E trarei para esta casa uma pessoa competentíssima, que também fez parte da legislatura e foi suplente de vereador. Vai fazer parte, né, o nosso presidente da Câmara, né, o nosso presidente do PSDB, vai fazer parte desta casa para ajudar a fiscalizar, aprovar projetos ou reprovar se preciso. Quero ler esta carta aqui, que foi escrita, né, pelo site, dia 20/3, fechamento do restaurante do trabalhador e cargos em troca do apoio do partido na Câmara. São Bento Sul, durante a tarde e a noite de ontem, informações chegaram à redação de um fato dando conta de que teria havido um suposto esquema de favorecimento direto em troca de apoio do PSDB ao governo Fernando Turic. Segundo as informações, a primeira delas aparecendo apenas como tendo sido coincidência, apresentava o fechamento do restaurante do trabalhador e logo após a adesão do PSDB ao governo, uma vez que o vereador José Hermínio Green foi um dos empresários do ramo que criticou durante sua criação à época com um dos possíveis motivos. Critiquei, sim, critiquei mesmo, porque abriu um restaurante comunitário ao lado do meu. Eu tenho um restaurante lá, vendo 300 almoços por dia, e de repente apareceu um restaurante sem que, né, me informasse antes sobre uma licitação ou não, e eu fiquei brabo naquela época. Mas isso foi em questão de 2, 3 semanas, o meu restaurante não foi afetado por restaurante comunitário.
Então, fiquei chateado, mas eu fazia parte do governo, a minha equipe fazia parte do governo, eu não teria por que eu criticar alguém. Eu acho que o que o Magno fez na época foi um bom trabalho, trouxe um restaurante comunitário para uma classe que não tinha condições de pagar 10, 12, 15 reais, pagar 3 reais seria ótimo. Fiquei chateado por ser pobre do meu, mas concordei com a situação. Tanto que até conversei com a CDL, com o Magno a respeito, e na época fiquei bravo e eu disse, hoje já estou contente porque a minha casa não caiu. Está tranquilo, vendendo 300 almoços por dia, né, não afetou em nada. Mas aí saiu essa notícia, né, que eu seria o principal feitor desse esquema aí. Mais tarde, em um novo contato telefônico, o presidente do CDL, Sandro Adriano, confirmou que tal denúncia já chegou ao conhecimento da entidade, mas ele preferiu não opinar sobre a questão. Então, o Sandro Adriano ele não quis entrar na situação porque não era da alçada dele. Mas aí ninguém me comentou a respeito, ninguém me ligou, o Green é o mais interessado na situação, o César Miranda não entrou em contato comigo, outras pessoas não entraram, e aí escreveu também aqui, o outro lado. Mas quem seria esse outro lado? O Fernando Malon era o mais interessado na questão, de repente? Foi entrado em contato com o líder do governo na Câmara, o vereador Fernando Malon, e ele não foi informado sobre o teor da denúncia. A conversa para tratar diretamente sobre o tema ficou para acontecer no próximo dia. Mas quem criou esse esquema dentro do site do César Miranda fui eu e o Fernando Turi, que não foi o Fernando Malon. Por que eles não entraram em contato comigo para saber se era eu o criador do sistema, né? Então, eu vou deixar isso no ar para a mídia, para os internautas que estão me assistindo, para a população em geral, que esse esquema não aconteceu, que eu estou indo para o governo para somar a população de São Bento, não para trocar o meu mandato por cargos, até porque nós, indo para o governo, vamos pegar menos cargo do que tínhamos na gestão passada, porque o nosso trabalho não é trocar cargos por esquema. Nós vamos lá para somar para o governo. É só mais um esclarecimento aqui, né? O convênio firmado entre CDL e SCV com a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul teve início em 12 de nove de 2011 e término em 21 de 12 de 2012. Senhor vereador, o senhor tem mais 30 segundos. Obrigado, senhor. Assim sendo, em 21 de dezembro, o convênio encerrou-se em função do término do prazo. Então, o término do prazo, ele se encerrou em 21 de 12. Não foi o esquema que foi revelado que fechou o restaurante. Foi um término de um contrato. Se permite, uma palavrinha... já 30 segundos apenas só para... Já concluí. Apenas só para mencionar que quando foi mencionado meu nome, que eu tinha das explicações, o jornalista César Miranda entrou em contato comigo, mandou uma mensagem por MSN, por celular. Eu estava em aula, foi na quarta-feira, não lembro que dia foi. E aí nós ficamos de conversar no dia seguinte. E aí eu conversei com ele de tarde, daí que eu fui saber da situação, falei com o prefeito que desmentiu, inclusive botaram uma matéria no site do César Miranda, que o Fernando Malon desmentia o conchavo, não sei como é que é o nome daquele negócio. Então, só por isso que eu fiquei sabendo, que eu também não sabia, e nem ele me disse no dia, só fiquei sabendo no dia seguinte, fui falar com o prefeito, porque também não sabia, para ver a situação. E, de fato, eu nunca acreditei nessa possibilidade de um conchavo entre o PSDB, principalmente envolvendo Vossa Excelência e o prefeito. Obrigado, presidente. É um termo de desabafo, senhor presidente, e eu queria que ele estivesse presente para ouvir um pouquinho, mas, infelizmente, ele não está. Obrigado, senhores, e até a próxima. Obrigado, vereador.